Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande.
Olá, irmãos. Bom dia a todos. Quero dizer mais uma vez que estamos com saudades e ansiando, orando com muita ansiedade pelo dia em que o Senhor vai permitir que novamente possamos estar todos reunidos, Por enquanto, nós seguimos estudando a Palavra de Deus juntos, através dessas gravações e pedindo que o Senhor nos abençoe, Eu quero começar então orando junto com vocês, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso estudo. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado alternativas para juntos podermos estudar a sua palavra durante esses dias. Abençoa então esse momento, que o seu Espírito esteja a falar com cada um de nós, que a sua palavra seja exposta e as lições sejam aplicadas à nossa vida de acordo com a sua vontade. É isso que pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Não sei quantos, acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar daquele filme A Procura da Felicidade, um filme estrelado pelo Will Smith. Filme famoso, um ator bem famoso, Um filme bonito, traz algumas histórias de dificuldade superadas por um rapaz que tinha um filho pequeno, algum problema que causou a separação da sua esposa. Eu não lembro bem o detalhe do filme, mas o nome, o título, A Procura da Felicidade me chamou a atenção. Nesses dias que estamos vivendo de tanta dificuldade, essa questão da alegria, da felicidade em meio às dificuldades tem chamado a minha atenção e eu procurei um trecho, na verdade uma carta que eu tenho lido já há alguns dias, uma carta pequena, mas muito preciosa, que traz exatamente isso como tema, a alegria que nós podemos e devemos ter no Senhor. Eu me refiro à carta aos Filipenses, 4 capítulos. Se vocês fizerem aí uma pesquisa, eu encontrei pelo menos 14 versículos em que há menções de alegria, de regozijo e outras palavras com essa ideia. Mas alguns versículos até mais de uma vez, 2 palavras aparecem com essa ideia. Então talvez a gente tenha aí quase 20 menções de alegria na carta aos Filipenses. Como eu falei, uma carta pequena com tantas menções, deixa bem claro para nós o propósito, ou pelo menos parte do propósito que Deus encheu o coração de Paulo ao escrever essa carta, que é ensinar como é que nós podemos ter alegria em situações de dificuldade. Por isso tudo, eu creio que será um estudo relevante para os nossos dias. Me lembro agora de ter lido, ou melhor, visto uma reportagem há poucos dias de um psicólogo, se não me engano, que criou uma forma de que as pessoas em suas casas liguem para ele, para o seu consultório, ou seus funcionários, pela impossibilidade de consultas presenciais no momento, e ele disse que não estava dando conta da quantidade de ligações, porque essa situação toda está fazendo as pessoas estarem dada atenção e as dificuldades, as preocupações, elas estão tudo menos felizes, E tudo isso me fez pensar nessa carta, porque há um caminho para a felicidade, há um segredo por trás da verdadeira alegria que todos nós, como cristãos, podemos sentir. Por isso eu queria estudar com vocês alguns trechos na carta aos Filipenses. Antes de entrarmos no estudo do trecho que eu tenho em mente, eu queria falar algumas questões relacionadas à fundação da igreja ali em Filipos, da formação da igreja, pontos que serão importantes para a gente poder entender melhor a carta, as palavras de Paulo nessa carta. Nós não vamos ter tempo de ler, então eu sugiro que se você não leu ainda, dê uma pausa aí no seu vídeo, leia Atos capítulo 16, o capítulo todo conta como o evangelho, através de Paulo e seus companheiros, chegou ali naquela cidade. Nós vamos citar algumas questões aqui agora, alguns pontos aqui relacionados à igreja, mas se você não leu, dê uma pausa e faça a leitura do capítulo 16 de Atos. Bom,
aquele capítulo nos mostra como a igreja se formou em meio a situações das mais diversas, né? Nós temos pessoas de grupos sociais diferentes, de condições financeiras diferentes, convertidas de formas diferentes, com religiões anteriores diferentes. E isso tudo mostra para nós a grande diversidade e representatividade dessa igreja em Filipos. Por exemplo, Lídia, primeira convertida, ela era uma comerciante de púrpura, um material muito caro naquela época. Provavelmente ela era rica. O final do capítulo diz que os irmãos estavam reunidos na casa dela, então isso sugere para nós que ela era uma pessoa de posses. Por outro lado, no decorrer do capítulo, vocês leram que Paulo expulsou o demônio de uma escrava. Na verdade, então ela era escrava dos seus senhores humanos e escrava também de um demônio. E essa escravidão espiritual ela foi liberta dessa escravidão espiritual através de Paulo. E então temos uma comerciante, temos uma escrava. No decorrer do capítulo, por causa da expulsão desse demônio, Paulo foi preso, foi chicoteado, açoitado, sem direito à defesa, sem direito a julgamento, do qual ele de fato tinha direito, porque era cidadão romano, mas os seus direitos foram todos atropelados e ele foi preso e açoitado. E por causa da situação em que ele estava e como ele reagiu orando e louvando a Deus, Deus enviou um terremoto que sacudiu toda aquela prisão, libertou as suas cadeias, e após tudo que aconteceu ali, vocês viram que também um carcereiro foi convertido pelo testemunho de Paulo. Ele era um funcionário público, vamos dizer assim. Temos então pessoas de classes sociais diferentes, uma comerciante rica, uma escrava, um funcionário público. Eles eram de nacionalidades diferentes. Lídia era natural de Tiatira, uma cidade da Ásia. A escrava, nós presumimos que era a Macedônia. Aliás, esqueci de mencionar, a Bíblia não relata explicitamente a conversão da escrava, né? Há uma diferença entre libertação do demônio e conversão, mas creio que é natural presumirmos que ela também se converteu e passou a fazer parte da igreja ali naquela cidade, apesar disso não estar explicitamente declarado. O carcereiro, ele era um cidadão romano também. Não sabemos se por nascimento ou por conta de sua profissão, mas era essa a sua nacionalidade. Eles tinham religiões diferentes também, antigamente. A Lídia era temente a Deus. Ela é descrita como uma mulher temente a Deus, mesmo antes de conhecer o Evangelho. Isso é um sinal bem provável de que ela era prosélita. É o nome específico que é dado a gentios convertidos ao judaísmo. Ela era temente a Deus mesmo antes de conhecer a Paulo. Aquela escrava, provavelmente envolvida com algum tipo de ocultismo, de espiritismo, que fez com que ela fosse possuída por aquele espírito. E o cidadão romano, como todos os romanos, né, o carcereiro, a sua religião era a religião do império oficial, o paganismo romano. Nós tivemos ali conversões distintas. Lídia se converteu após a pregação de Paulo. Uma conversão, nós diríamos, entre aspas, natural, né? Mais normal. Enquanto que o carcereiro se converteu após um terremoto que sacudiu a prisão. Uma coisa mais milagrosa aos nossos olhos, apesar que o milagre verdadeiro no coração de cada um ali foi um ponto em comum a todas as conversões. Nós tivemos atividades dessa igreja inicial à beira de um rio ou um culto de louvor, ainda que não oficial, no interior de uma prisão. Depois nós vemos a igreja reunida na casa de Lídia, né? Então nós vemos situações totalmente diferentes, né? Que mostram a amplitude da ação de Deus naquela cidade através de Paulo. Agora, se vocês repararem nos versículos lá de Atos 16, versículo 14, nós vemos que o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. No versículo 18, nós vemos que o espírito daquela escrava foi, o espírito demoníaco, né? O demônio daquela escrava foi expulso em nome de Jesus.
No versículo 26 nós lemos que o Senhor enviou um terremoto e esse terremoto ele foi preciso, porque o natural seria um terremoto que faria com que aquela prisão toda viesse ao chão, matando todo mundo. Mas ele foi na medida certa, né? Não sei, aqui não menciona qual foi o grau na escala Richter desse terremoto, mas ele foi exatamente o suficiente para sacudir a prisão, soltar todas as cadeias sem que nada, né, desabasse ali, causando algum problema. Claramente uma ação de Deus também. E por fim, a mensagem de Paulo para o carcereiro, creia, verso 31, no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, apesar de muitas divergências, a palavra melhor não é divergências, muita diversidade nas coisas que aconteceram ali, na procedência dessas pessoas, mas há algo em comum. Tudo que aconteceu, que fez o início da igreja, que fez com que a igreja surgisse, nós podemos ver a ação de Deus abençoando o ministério de Paulo. Bom, isso mostra para nós que as lições que nós vamos tirar de Filipenses, que as verdades acerca daqueles irmãos, daquela igreja, se aplicam a nós. Não se restringem a um grupo de cristãos, só pessoas que se converteram de uma forma mais miraculosa, ou pessoas que antes tinham um envolvimento com o que há de mais pesado em espiritismo. Não, havia pessoas ricas, havia pessoas pobres, havia pessoas de lugares diferentes do mundo ali naquela cidade, e esse é um dos motivos, além de outros mencionados na carta, que explica o grande amor que Paulo sentia por esses irmãos. Quero dizer tudo isso, então, para que agora a gente possa partir para o estudo de um trecho da carta que vai guiar os nossos pensamentos. Então, nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o trecho que nós vamos meditar. Paulo diz no verso 12 que um dos motivos pelo qual ele está escrevendo essa carta é para cientificar os irmãos de que as coisas que aconteceram a ele têm contribuído para o progresso do Evangelho. Quais são essas coisas? Né? Bom, Paulo está preso, para começar. Ele diz isso no versículo 13, das minhas cadeias. Em outros trechos ele fala das suas algemas. Mas antes de nós pensarmos nessa prisão, especificamente, a partir do verso 13, eu quero que a gente enxergue aqui, desde essas primeiras palavras nesse trecho, qual é o parâmetro pelo qual Paulo avalia a sua vida, as coisas que acontecem. Ele diz que tudo o que aconteceu contribuiu para o progresso do Evangelho. Então, se algo acontece para o progresso do Evangelho, Paulo não vai ter, nós vamos ver isso mais explicitamente no trecho, mas ele não vai ter outra reação a não ser se alegrar. Isso já nos deixa pensativos sobre os padrões de Paulo, sobre os seus critérios com os quais ele avalia
todas as situações, né? Talvez, aos olhos humanos, situações que sejam problemas e problemas graves, difíceis e desanimadores, mas aos olhos de Paulo, situações que contribuem para o progresso do Evangelho têm uma outra avaliação. Ele fala no verso 13 das suas cadeias, mas ele diz que são cadeias em Cristo. Isso é algo extremamente importante. Ele não estava preso por ter cometido algum crime ou ter roubado alguém ou alguma coisa que fosse um motivo de vergonha. Pelo contrário, ele estava preso por Cristo. E por pregar a Cristo, por levar o seu testemunho de Cristo às últimas consequências. E ele diz que as suas cadeias, ao invés de atrapalhar o progresso do Evangelho, foram um motivo pelo qual o Evangelho se tornou conhecido aqui, diz verso 13, de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Eu quero mais uma vez com os irmãos fazer uma pequena pesquisa acerca do que aconteceu com Paulo até o ponto em que ele está escrevendo aqui essa carta aos Filipenses. Nós vemos no capítulo 15 de Romanos, versículo 25 e 26, as seguintes palavras. Romanos 15, versículos 25 e 26. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Em outras cartas, né, 1 Coríntios capítulo 16, vocês vão ler isso, 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9, nós vemos que Paulo convocou as igrejas dos gentios a ofertarem para os cristãos da Judéia, que estavam passando por uma grande necessidade devido a uma fome que afligiu aquela região. Isso também está relatado no livro de Atos, né? Desde quando Deus orientou os irmãos que essa fome iria acontecer através de alguns profetas que havia ali nas igrejas, e eles começaram a se mobilizar para ofertar para essas igrejas. E Paulo diz aqui no fim da carta aos Romanos do seu propósito de levar essas ofertas a Jerusalém. É exatamente isso que aconteceu quando ele foi preso. Vejam no livro de Atos, de novo, capítulo 24. Nesse momento, Paulo já está preso, mas ele está relatando o que aconteceu com ele a um dos governadores que o julgou. Atos 24, versículo 17 diz: depois de anos vim trazer esmolas à minha nação e também trazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram, já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Isso é o que aconteceu no capítulo anterior, capítulo 23, quando Paulo foi preso dentro do templo por alguns judeus que estavam acusando falsamente. Então ele levou as ofertas para Jerusalém, as ofertas coletadas de outras regiões, da Grécia, da Macedônia, e no seu propósito de levar essas ofertas, enquanto ele estava em Jerusalém, ele acabou sendo preso. E nós, se vocês lerem também é de grande proveito, continuarem lendo aí o capítulo 24, o capítulo 25, nós vamos ver que houve grande dificuldade ali. Paulo estava sendo acusado falsamente, foram contratados profissionais para acusá-lo e tentar levar o julgamento a uma forma de condenação a Paulo, mas ele também tinha plena capacidade de se defender e aproveitou todas essas situações para testemunhar. Mas eu queria ver com vocês especificamente final do capítulo 24, versos 26 e 27. Um dos governadores ali manteve Paulo preso, diz o fim do verso 26, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele, porque esperava que Paulo lhe desse dinheiro. Então ele estava esperando um suborno de Paulo para libertá-lo. Depois houve uma troca desse governador Félix para um outro chamado Festo, e Paulo mais uma vez se defendeu numa audiência que foi feita com esse novo governador. Verso 9 do capítulo 25 diz: Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém
e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Nesse momento, Paulo estava numa outra cidade chamada Cesareia, onde havia esses governadores que o estavam julgando. Mas, com o objetivo de agradar os judeus, o governador perguntou a Paulo se ele queria voltar para ser julgado na própria cidade de Jerusalém. Porém, Paulo sabia que havia armadilhas no meio do caminho para o matarem, e também que o julgamento em Jerusalém não seria justo. Então, Paulo, como um cidadão romano, ele exercitou o direito que todo cidadão romano tinha de ser julgado por César, pelo imperador. Então, ele diz isso no versículo 11, que, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, e ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Por isso, apelo para César. E a conclusão, versículo 12, para César apelaste, para César irás, é o que diz o governador Festo. Nos próximos trechos, nós vemos mais testemunhos de Paulo. Capítulo 27, inclusive foi o trecho de estudo da semana passada. Nós vemos quando Paulo saiu daquele lugar, sendo escoltado pelos soldados para ir até Roma e ser então julgado pelo imperador. Mas houve problemas na viagem, um naufrágio, eles chegaram a uma ilha habitada por pessoas que não eram civilizadas, e muitas dificuldades, né? Então, enfrentando essa politicagem, enfrentando as dificuldades da viagem, um naufrágio. Por fim, no capítulo 28, ele chega em Roma. Um inverno também rigoroso eles enfrentaram durante essa viagem. Mas agora em Roma, olhem Atos 28, versículo 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia um soldado que o guardava. Verso 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vejam como tudo conduziu exatamente para o que Paulo estava dizendo, o progresso do Evangelho. Ali em Roma, ele recebeu o privilégio de uma prisão domiciliar, mas havia soldados com ele, por isso é que ele diz ali em Filipenses que o motivo da sua prisão se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana eram os soldados do próprio imperador que estavam ali guardando Paulo enquanto não chegava o dia do seu julgamento diante de César. Não apenas a guarda, mas todos aqueles que cercavam, todas as pessoas ali ouviram o Evangelho, né? Nós não vamos ler também por economia de tempo, mas nesse capítulo 28, Paulo prega a gentios, prega a judeus. Então, tudo isso explica para nós o que ele está dizendo na carta aos Filipenses, de que tudo isso que aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Inclusive, foi nessa situação, então, preso ali em Roma, que ele escreveu a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios, a carta de Colossenses e Filemon. Todas essas cartas também são um progresso ao Evangelho. Foi graças à prisão de Paulo ali que ele pôde, além de testemunhar para aqueles que estavam ao seu redor, receber irmãos que traziam notícias de outras localidades e escrever as cartas para as igrejas de onde essas pessoas eram, que estão agora, essas cartas foram guardadas para o nosso ensino, né? Tudo isso, então, é o progresso do Evangelho, que não foi impedido pela prisão de Paulo. Pelo contrário, o alcance foi expandido, porque, como nós vemos na vida de Paulo, em toda e qualquer situação, ele se dedicava ao seu objetivo eterno, e era glorificar a Cristo pela pregação do Evangelho, seja em testemunho falado ou até mesmo escrito, como as cartas que nós temos em mãos. Verso 14, agora voltando para Filipenses, ele diz também que a maioria dos irmãos foi estimulado pelas suas algemas e estavam falando com mais desassombro a palavra de Deus, né? Então, irmãos que pregavam a palavra por causa do que havia acontecido a Paulo. Agora, havia 2 tipos de pessoas que faziam essa pregação. Algumas, diz o versículo 15, pregavam de boa vontade, por amor, diz o versículo 16, sabendo que Paulo estava incumbido, né? Ele estava
ele tinha essa função de defender o evangelho. Então, entenderam que por causa da prisão de Paulo, mais pessoas deveriam se juntar a essa causa e pregavam a Cristo, então, de boa vontade. Havia aqueles, como diz também o versículo 15 e o versículo 17, que pregavam a Cristo por inveja, para criar polêmica, pensando que assim estavam criando problemas para Paulo. Sabe, isso, de qualquer forma, já nos mostra até o que as pessoas invejosas de Paulo pensavam acerca da sua devoção a Cristo. Talvez esses que pregavam de forma insincera pensavam que Paulo ficaria perturbado porque eles estavam pregando, sendo que ele queria pregar, ele queria ir nas igrejas e ser conhecido e falar e os outros obedecerem, mas impossibilitado pela prisão, ou pelo menos limitado pela prisão até certo ponto, e vendo outros pregar, ele ia se sentir incomodado com isso. Né? Por mais que essas pessoas estavam com motivos não sinceros, mas isso nos mostra que até eles compreendiam o grau da devoção de Paulo a Cristo. Né? A suposição que eles faziam foi falsa, mas foi baseada numa realidade, em que Paulo vivia pelo Evangelho. E na mente dessas pessoas, o fato de Paulo estar preso era algo que iria deixá-lo triste e impedido de pregar, e assim era uma forma de que essas pessoas causariam, então, tribulação às cadeias de Paulo. Mas a resposta de Paulo no versículo 18 mostra qual era o motivo da sua alegria. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Nós vemos aqui, então, uma menção dupla de alegria por parte de Paulo. Agora precisamos entender, Paulo não está dizendo que ele ficava feliz porque Cristo estava sendo pregado de qualquer maneira, sem o devido cuidado, ou não é nesse sentido. Ele não está se referindo a que qualquer conteúdo é válido. Então, o conteúdo é importante. Cristo estava sendo pregado. Era importante que Cristo fosse pregado. Agora, os motivos de cada um não eram importantes para Paulo. Se alguns pregavam por motivos sinceros, amém. Se alguns pregavam a Cristo por motivos falsos, problema daquela pessoa. Mas Cristo estava sendo pregado. Né? É diferente de pensarmos quando o que está sendo pregado não é Cristo. Por exemplo, na carta aos Gálatas, Paulo vai criticar a alguns que começaram a dar ouvidos a um outro evangelho, que nem era evangelho, ou seja, Cristo nem estava sendo pregado, que era o evangelho, entre aspas, da lei, a salvação mediante a prática da lei. Então ali, Cristo não estava sendo pregado. E se vocês forem ler a carta aos Gálatas, vocês vão ver que Paulo não estava nada feliz, nada alegre. Agora, diferentemente aqui, apesar da falsa motivação de algumas pessoas, o que elas estavam pregando era Cristo. E isso era motivo para a alegria de Paulo. Independente das intenções de cada um, se a mensagem pura do Evangelho estava sendo pregada, isso era motivo para que Paulo se alegrasse e sempre, ele diz aqui, continuasse se alegrando.